É com imensa satisfação, alegria que nós recebemos hoje aqui para o nosso videocast inicial aqui do Colégio Antônio Diniz. Uma honra, professor Valber, nosso chefe, comanda a nossa regional de educação, comanda com um brilhantismo, nos conduzindo, nos levando a avançar na fronteira da educação, da aprendizagem, né? Então, muito obrigado, professor Valber, pela presença. Será uma satisfação bater uma bola aqui e a nossa temática é SAEB 2025. É uma alegria, né, professor Salmoura, diretor do colégio, juntamente com a Cleide aí, fazendo essa parceria. E a gente vê quanto que o colégio ele tem crescido no conhecimento, na diversidade, na colaboração. Isso ano após ano. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, uma alegria estar com a professora Márcia aqui também, e enfim, com vocês que nos acompanham. Isso, professor. Vamos apresentando aos poucos aqui. Nós vamos ter aqui alguns momentos certamente esclarecedores, informativos, que vão nos ajudar, né, nessa nossa luta para sermos vencedores lá no final do processo do SAEB, lá no final do ano, né? A escola está se preparando, a secretaria está guiando, o núcleo está auxiliando, então tudo vai dar certo. Quero apresentar aqui agora também a professora Márcia Aguiar, nossa professora docente de matemática de recomposição também, e uma professora, como eu gosto de dizer aqui na escola, com grande foco. Da graça, da orgulho de ver quando a gente vai assistir uma aula e ver a professora Márcia em ação. Boa tarde, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer fazer parte desse time, ver como que o colégio está tão focado, querendo sim o melhor para os alunos, e eu tenho muito amor mesmo pelo que eu faço e vontade de estar com os alunos e de ver esse crescimento, essa aprendizagem deles. Então, muito obrigada pela oportunidade. É isso, a gente está nessa luta e você é parte do timaço nosso. Muito obrigada. Quero também dizer aqui que só está sendo possível esse momento graças à escola ter uma iniciativa que foi encampada, desculpe, por todos, né? E aqui nós temos o nosso técnico, professor também de programação e robótica, professor Joel, que eu faço aqui os meus agradecimentos, está no comando aqui dessa ação. E assim, é um orgulho. A gente vê que tudo aqui está acontecendo pela mão do professor, do aluno, da chefia do núcleo, então é coisa genuína, né? Então eu queria já dar início, mais à frente nós vamos ter também a participação dos nossos alunos, Isadora do terceiro ano e o Marcos do nono ano B, desculpe, e que vão com certeza, né, colocar aqui para a gente grandes questionamentos e trazer também aqui para nós esclarecimentos. Professor Valber, gostaria de começar falando sobre a importância do SAEB dentro do contexto do que já se trabalha, né? A educação do Paraná é uma educação de ponta, investindo muito, botando muita qualidade dentro das escolas, desde tecnologia, alimentação, material didático, investindo na infraestrutura também. E esse ano nós temos esse desafio. O Paraná já é ponteiro, mas com certeza nós temos a missão e a meta de avançar ainda mais. Então, gostaria de deixar aberto para você fazer uma explanação geral da ideia do SAEB para 2025. O tema é um tema muito importante, né? O SAEB aí 2025, para quem não conhece, é um sistema de avaliação da educação básica que acontece no Brasil todo, né? Nos 27 estados. E acontece de 2 em 2 anos essa avaliação. E ela mede o final de cada etapa, o final de cada ciclo. Então ela pega lá no Fundamental 1, nós temos ali, geralmente são as prefeituras que tem esses alunos ali do primeiro ao quinto aninho. Então é o pessoal do quinto ano que faz essa prova. No estado é o Fundamental 2, são os alunos do nono ano, né? Por que final de etapa? Porque quem faz é o nono ano. Mas cai só conteúdo do nono ano? Não, cai conteúdo do sexto, do sétimo, do oitavo. E quem que representa todas as demais turmas, né, professora Márcia, é o nono ano. E o ensino médio também é no final da etapa, seria o terceiro ano. Então cai conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro ano. E é uma avaliação que acontece de 2 em 2 anos.
e ela mede a qualidade da educação. Então, muito importante essa colocação, né, do professor, diretor Salmoura aqui, sobre a questão da merenda, né, que nós temos aí hoje. Graças a Deus, eu acredito que o melhor programa de merenda do Brasil e do mundo aí, porque os nossos alunos aí, a gente ouve só elogios. É a questão também dos investimentos. Esse ano aí já foi anunciada a compra de ares condicionados, com essa loucura, né, professora, da mudança climática aí. Então, para todas as salas de aula, e tantos outros benefícios para a escola chegando, escola mais bonita, né, reformas em ato, enfim, tantas outras coisas. E a gente sabe que o que o aluno vai levar no final de tudo é o conhecimento, né? É a aprendizagem. Então, tornar a escola mais agradável, tornar a escola melhor, a escola mais equipada, é muito importante para o aprendizado do aluno. Mas que ele saia com esse conhecimento garantido. E esse é o desafio e esse é o nosso bate-bola aqui. Legal, professor. Com certeza a gente vai dando, né, melhor as ações. Eu vou também fazer um questionamento sobre as ações da secretaria, que eu pude acompanhar, mas é bom a gente dar uma pincelada, né? Porque a secretaria não está medindo esforços para que o sucesso aconteça, desde da secretaria com os técnicos, aí a chefia do núcleo com, né, sua equipe, chegando aos diretores, chegando aos professores e chegando aos alunos. Todos esses estão, né, nessa missão, e não é fácil mobilizar tanto nele, de vez em quando olha um pouquinho aqui. O que você achou? Eu acho que tem que ficar o mais lateral possível, chefe. Eu tô fazendo isso, tô um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Se você pega e fala assim, não, olha mais pra cá, daí você vai pegar e ficar olhando mais pra Mas você que tá lugar. assistindo ali, o que você tá percebendo? Tá bom aqui. Então tá. Tá legal. Você é o cara que. Vai dando feedback pra nós aí, né? Você é o cara que foca, né? Podemos votar? Vamos. Começo a resposta. Eu já vou. Posso? Bom, nós tivemos um probleminha técnico. Voltamos então. Então a professora Márcia acho que já tinha feito uma parte da conversa. Mas eu acredito que, professora, seria a parte da retomada agora dessa mudança, né? A partir da sua percepção de mudança. Então, nós estamos no modelo em que nós estamos, né, sempre prevendo
priorizando a aprendizagem do aluno. Então, quando está em todo um trabalho de trazer esse aluno para a escola, é importante para o professor, porque o gostoso de você chegar na sala é você ter o aluno lá. Se o aluno falta, a minha preocupação é aquela, nossa, aquele aluno não está, ele vai perder essa parte do conteúdo. E falando da matemática, a matemática ela é uma corrente, né? Ela está entrelaçada. Então, se hoje eu perco alguma coisa, vai me fazer falta amanhã. Então, a preocupação é essa, de sempre estar com os alunos da escola, que isso é importante. E na sala de aula, eu tento tentar ser o mais próximo que eu posso dos alunos, porque quando eu conquisto eles, né, eu também consigo levar a aprendizagem até eles. Então, hoje eu vejo posso usar essa facilidade de levar a matemática até eles pela conquista que eu tenho de ter eles para mim, deles serem participativos, deles quererem estar na escola. Então, se eu proponho uma aula que ela é agradável, que ela é prazerosa, isso também vai contribuir para que o aluno esteja na escola, né? Então tenha a presença aqui e a frequência seja melhor. Que bom, professora. A gente trabalha para que seja assim o máximo possível de tempo na escola. A escola agradável, a escola num ambiente leve e onde o aluno se sinta muito pertencente. E ele tendo essa percepção, que ele coloque todo o seu protagonismo, né? Que nós temos muitos talentos, nós temos muitas frentes aí de desenvolvimento com os nossos alunos, e um espaço agradável ele oportuniza tudo isso, né? Professor Valber, a gente teve alguns momentos de reuniões onde ficou claro para mim que nós temos muitas informações importantes que o núcleo filtrou e entregou na mão das escolas, né? Aqui mesmo a gente recebeu, desde 2011, qual foi o desempenho da nossa escola nessa avaliação SAEB, que é uma avaliação externa, e a gente tem feito então um filtro de todas as avaliações externas, né? Também, porque na verdade elas são todas sequenciais e acabam na mesma e mais importante avaliação, que é o SAEB, né? Que é onde o filtro maior realmente chega, né? Então, foi muito trabalhoso. Como vocês chegaram a essa ideia de que vocês precisavam dar essa munição para as escolas? Excelente pergunta, né? Maravilhoso a gente poder estar explicando como que foi essa construção, esse trabalho da equipe. E acho que é bom até a gente contextualizar um pouco, Salmoura. Hoje, como você colocou aqui, o colégio está com uma frequência de 94%, então assim, mas nem sempre foi assim, né? Na regional também, como um todo, nas escolas, então foi um desafio a gente conseguir avançar na frequência. Desde 2019 a gente vem fazendo esse trabalho, o uso dos recursos educacionais digitais também, toda aquela dificuldade no início, as máquinas não acompanhavam, veio pandemia, aí chegou o laboratório, vieram as plataformas, todo esse processo de adaptação dos professores. Mas a gente percebe hoje que são etapas praticamente vencidas no colégio. Todos os colégios hoje que eu passo têm uma organização de acompanhamento da frequência. Os pedagogos acompanham, né, o LRCO, o professor lançou o conteúdo e lançou a frequência. Os recursos educacionais digitais tem lá um cronograma de uso do laboratório, dos laboratórios, né? Depende de cada escola. Então isso foi algo que nós conquistamos. Criou-se uma maturidade. E ainda faltava para nós as avaliações externas. Então a gente não tinha esse passo a passo para poder acompanhar, assim como a gente tinha na frequência, como a gente tinha nos recursos educacionais digitais. O que seriam os recursos educacionais digitais? A gente fala, às vezes a pessoa não entende, né? São as plataformas de redação, de Leia, o Matific e o Khan, que são da matemática, o Inglês Paraná, o Quizzes, que é as tarefas de casa. Então hoje isso aí ficou meio que uma rotina da escola, já incorporou, faz parte da rotina da escola, mas as avaliações externas não. Então nós não tínhamos um olhar abrangente assim de todas as aferições que nós tivemos, desde o primeiro ano lá de 2015 até o presente momento. Como que a regional se comportava, em que nível ela se encontrava de aprendizagem,
como que estavam as nossas escolas, que a gente estava acostumado muito com o IDEB, né? O que é o IDEB? É o resultado dessa avaliação do SAEB. Então a gente focava muito ali no resultado, mas a gente não tinha uma forma de acompanhar e desenvolver as escolas. E aí é onde entra a sua pergunta, né? Como que foi esse trabalho? Então, eu passei uma missão para a nossa assessora, a Dirceia Portela, né? Ela é assessora pedagógica, e juntamente com a Stephanie, que cuida da CAV, que cuida das avaliações externas. Eu falei, este ano nós precisamos fazer uma formação não mais por polos, ou seja, reunir um número de cidades e falar assim de coisas básicas da avaliação, mas sim precisamos de uma avaliação na escola, pontual, com os resultados da escola, com o nível de aprendizado da escola e, melhor ainda, por aluno. Quais os resultados que o aluno está tendo, o que ele está aprendendo, o que ele está mandando bem, o que ele não aprendeu, o que ele está precisando de ajuda. Então foi um esforço bem coletivo. E aí a coordenadora pedagógica, também uma coisa está casada com a outra, né, a Rose Luz, eu pedi para que ela focasse muito na recomposição da aprendizagem. Falei, Rose, eu preciso que você foque muito na recomposição da aprendizagem, e a Dirceia e a Stephanie, com o auxílio do Anderson, né, atuando nessas frentes. Então, assim, foi um trabalho intenso, né? Eu digo assim, para quem joga bola foi de suar a camisa, mas foi um material excelente que foi levantado, foi utilizado na formação dos gestores em Foz do Iguaçu. Inclusive, eu ouvi alguns diretores falando que criou até um certo ciúme, né, em outros diretores de outras regionais, porque era uma riqueza os dados que estavam ali elencados, né, à disposição do diretor para fazer os trabalhos nas oficinas, que outros núcleos não tinham. Eles falaram, mas como que vocês conseguiram isso aí? Então quero aproveitar também e deixar um abraço aqui para a nossa equipe do NRE, toda a nossa equipe, todos os setores, e de modo especial aí pelo time que montou esse material, que está trabalhando, toda a nossa equipe de ensino. E a gente também quer agradecer eles, porque eu tenho acompanhado o material, a gente tem disponibilizado para os nossos professores e a gente tem também acrescentado olhares em cima, porque não existe nada pronto, né? Mas as grandes guias de referência estão ali, estão nos ajudando muito, né, a poder decidir os caminhos aqui da escola. Professora Márcia, vou fazer mais uma interação com você e depois eu vou substituir, como no futebol, o Valber usou aqui, para a nossa aluna Isadora. Professora Márcia, para a gente finalizar uma ideia, qual a sua expectativa com todo esse processo? Qual a sua expectativa lá no final? Onde você acha que nós podemos chegar com o trabalho suado que nós estamos fazendo, com o envolvimento de todos que nós já citamos, mas também que nós precisamos chegar aos familiares, né? Então essa parte a gente está trabalhando também. Qual a sua expectativa no final? Antes de responder a expectativa, eu quero voltar um pouquinho à conversa do professor Valber, quando ele fala em relação ao material, né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar matemática e a recomposição. Então, a recomposição de aprendizagem de matemática nada mais é do que retomar conteúdos. Então, hoje eu trabalho com o 9º ano, o conteúdo de matemática do 9º ano. Mas na recomposição, que são outras aulas específicas durante a semana, eu tenho a oportunidade de retomar. Então, ali ele vai rever o conteúdo que talvez lá no 6º, no 7º, no 8º, ficou para trás. Então, isso tem ajudado muito. E o material disponível, porque tem livros que a gente pode utilizar, tem os slides do RCO, eu posso usar as plataformas que também me dão essa oportunidade de retomar conteúdo, então isso ajuda muito. E quando falou em relação ao levantamento de dados, né, que tem passado para a escola e a equipe pedagógica e a direção passa para nós, consegue dar um norte. Olha, o meu aluno foi avaliado, mas eu preciso retomar nesse assunto. Então isso é importante também, porque às vezes você está ali na sala, você não consegue ter esse olhar e essa avaliação tão minuciosa que conseguiu com esse material. Então isso é muito bacana. E com isso, né, acompanhando a turma no componente ali na matéria de recomposição, na matemática, com todo esse material, eu tenho uma expectativa assim muito grande pela turma, né? Eu vejo assim, meus olhos brilham pela matemática, né? Então eu gosto, tento levar isso para os meus alunos, para eles passarem a entender, porque ela é muito importante. Então, se a gente caminhar como nós estamos,
eu penso que lá no futuro nós vamos colher bons frutos. Então, minha expectativa, sim, é muito grande para esse ano. Então, eu quero colher ótimos frutos lá no final, né? E isso nós vamos conseguir trabalhando junto. E mais ainda, contando com os nossos alunos, né? Os familiares também fazem parte desse grupo. Então, eu quero muito isso. Bom, professora, quero te agradecer e dizer um ditado que minha mãe sempre me fala, que quando você anda do lado de pessoas que querem as coisas boas acontecem. É isso Muito mesmo. obrigado. Nós vamos fazer uma pequena substituição aqui. Agradeço e convoco aqui a nossa aluna Isadora para assumir a bancada. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Valeu, professora. Enquanto isso, né, organiza aqui a Isadora. Professor Valber, de tudo que nós estamos vivenciando nessa transformação, eu acredito que o legado que vai ficar nós conseguimos furar a bolha da aprendizagem. Então, minha expectativa como professor, que também entende que se nós estamos trabalhando há um bom tempo, nós precisamos chegar a lugares melhores, né? Eu que também trabalho na área do esporte, sempre tive essa visão. Há um momento para essa ação que vai chegar nessa, que vai chegar nessa, que vai chegar nas próximas. E então, em relação ao SAEB, o que eu vejo de muito importante é que a gente não está pensando só em SAEB, a gente está criando metodologias, caminhos que vão atingir assim o patamar da aprendizagem para um todo, né? Eu não sei se essa visão minha está correta, mas acho que é também a visão da secretaria e do núcleo, com certeza. Isso, a ideia é essa. A gente até conversava com os alunos aqui antes de começar, né? E a gente sabe que, como eu já falei anteriormente, todas as condições que vêm para agregar, né, para a escola, trazer um conforto, um lugar mais agradável para o aluno, assim, é sempre muito bem-vinda, e o Estado do Paraná tem investido muito nisso. Mas o grande legado que nós queremos deixar mesmo é esse conhecimento, que o aluno se aproprie desse conhecimento. Então, quando o Salmoura fala de estourar essa bolha da aprendizagem, então nós tivemos a primeira medição aqui da nossa regional do IDEB, né, do SAEB, foi lá no ano de 2005. Né? Então nós estamos aí 2025, 20 né? anos. 20 anos aí que nós já temos de estrada, né? Então, desses 20 anos, é feita uma medição do conhecimento dos alunos. Na nossa regional, na matemática, até citar como estava aqui a professora, né, Márcia, na matemática no ensino fundamental, em escala de 8 a 10, 8 de 1 a 10, né, de 1 a 9, de 1 a 8, né? Uhum. Nós estamos aqui, nós ficamos no nível 2 durante 14 anos. 14 anos no nível 2. Estagnados. E a gente, então, quando foi fazer o levantamento desse material, que a gente foi descobrir isso aí, né? A realidade do núcleo e a realidade das escolas. Então nós temos escolas que se encontram no nível 1, escolas no nível 2, escolas no nível 3. Aliás, a maioria é nível 3. Até o núcleo hoje se encontra no nível 3, né? No fundamental e também no médio, né? E às vezes a gente encontra escolas também que estão no nível 4, mas a gente sabe que tem assim, um longo caminho ainda para avançar. E isso é um desafio para nós professores, porque a gente tem aquela, que nem a gente costuma falar, a correria do dia a dia, é tanta coisa para fazer na escola, né? E garantir o aprendizado do aluno, que é o principal. A gente sempre gosta de comparar assim, o McDonald's ele é famoso por quê? Porque ele tem uma marca e ele tem um produto que ele entrega, né? Que é o Big Mac. Tem outros lanches também, né? Mas o principal é o Big Mac, o pessoal, né? Inclusive minha esposa, ela é fã do Big Mac. Você pode ir lá, eu quero o Big Mac. E a escola, qual que é o produto principal da escola? É o aprendizado, é o ensino e aprendizagem do aluno, do estudante. Então nós queremos romper com esses 14 anos que nós ficamos no nível 2 de aprendizagem, com mais 6 anos agora, que nós estamos desde 2018, agora até 2023, faz 6 anos que nós estamos no nível 3 na matemática no fundamental. E o mesmo olhar a gente vê também acontecendo no médio.
Agora, com esses dados, como a professora Márcia também falou da aula, hoje as aulas do RCO, para o pai e a mãe que acompanha agora e não sabe o que é isso, o RCO é um local onde fica as aulas que são utilizadas pelos professores. Tem a aula pronta ali, mas o professor pode customizar, ele pode mexer nessa aula. A aula traz slide, traz vídeo, traz imagem, traz texto, e o professor pode adequar de acordo com o nível de aprendizagem do aluno, né? Então hoje está vindo tudo ao encontro de facilitar o trabalho do professor e também do aprendizado do aluno, que é esse o foco, é estourar essa bolha. Já mandamos bem na frequência, mandamos bem nos recursos, agora nós queremos mandar bem no aprendizado dos nossos alunos, porque um aluno bem formado, aonde ele for trabalhar, ele vai trazer bons exemplos, ele vai ser elogiado e ele vai ser chamado depois como aluno egresso do colégio para dar bons exemplos de boas práticas para os alunos que ali estão estudando. Não, com certeza. Sempre como professor, sempre foi olhar. Como gestor há algum tempo, sempre quis ver os nossos alunos brilhando. Na verdade, a gente entende o papel, né, que nós cumprimos enquanto educadores e dentro da educação, que é da transformação. A sociedade que a gente quer, a gente vai sempre trabalhando pela educação, né? São esses os novos doutores, os novos gerentes, os novos tudo, né? Qualquer que seja a função na sociedade. Então, se tem conhecimento, com certeza ele vai apresentar soluções para a sociedade que vão fazer a diferença. Mas Isadora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Valber. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Estou apresentando o terceiro ano no ar. Muito feliz em estar aqui apresentando minha turma. E estamos aqui, né, para conversar nesse assunto tão avisado. Nossa Senhora. Primeiro dia de aula a gente já tava lá. Gente, Saeb, foco no Saeb. E até hoje, esse foco no Saeb. Todos os dias sendo reforçado. Pra gente ter esse foco no Saeb, aprendizagem total e foco ali nos estudos. Que bom, Isadora. Muito Que bom. legal. Legal, né, Salmona? Primeiro, Isadora, é um orgulho, né, você nos representar. Você tem essa postura do estudante comprometido e você já está colhendo frutos, que a gente sabe, né, na sociedade, e vai colher muito mais. Isadora, o que você poderia dizer pra gente do desafio que você sente lá enquanto estudante? A gente sabe que todos os nossos estudantes passaram por uma pandemia recente, tivemos grandes dificuldades, algumas coisas ficaram perdidas, e agora, quando a gente chega na ideia de ser avaliado, é avaliado conforme o contexto. Então, por exemplo, sempre se espera, como é um processo, que você tenha adquirido o mínimo, o básico do processo. No seu caso é o processo do ensino médio, né? Você sente que você está preparada para o processo que passou o primeiro ano, o segundo e agora o terceiro? Você sente que você está preparado ou você sente que está faltando coisa e que você está conseguindo entender para você lá no momento da avaliação ser bem sucedido? Você sente isso? Então, eu sinto que essas matérias, principalmente de recomposição, elas vieram para ajudar muita gente no ensino médio, sabe? Porque os conteúdos, querendo ou não, com o passar dos anos, o conhecimento da gente vai ficando mais focado naquele ano que a gente está estudando. Então, essas matérias, elas vieram para, ajudar a gente muito, assim, sabe? Porque elas estão retomando os conteúdos que a gente já aprendeu. E principalmente no Saeb é muito importante a gente retomar esses conteúdos, né? Porque o que mais vale nota são as questões de conhecimento que você já teve, né? E não as questões que, já são de agora. Você tem que ter essas questões de conhecimento básico. Então, você sabendo isso é muito importante. Que legal. E assim, você tem professores, né, de recomposição na língua portuguesa, na matemática. Você acha que os professores estão conseguindo encaminhar para vocês as dúvidas, o direcionamento? Você entende que como que está esse processo? Então, o processo de recomposição de matemática, né? A gente tem mais aulas de matemática, então eu posso estar craque de falar das nossas aulas com o professor Fernão. As aulas estão sendo bem, assim, como que diz? A gente está retomando os conteúdos que a gente já tinha visto. E é muito legal a gente ver os conteúdos que a gente já estava, estudando. E vindo dessa recomposição foi uma maravilha pra gente que é aluno e estudante. Principalmente a gente que está no terceiro ano tem que ter esse foco, né? E os outros alunos também. Então essa matéria ela veio para ajudar muito a gente e também na matéria de recomposição de língua portuguesa, né? Os materiais estão vindo bem com os escritores, os dois estão trabalhando de forma correta, o professor Fernando e a professora Adriane,
Então a recomposição tá muito boa pra gente, que é aluno terceirão, né? Principalmente a gente precisa. E para os outros alunos também, essa matéria foi muito boa. Ô Salmoura, eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, né? Aproveitar que a Isadora tá falando da recomposição e também da matéria de português, de matemática. Então esse ano foi criado, né, como que um componente ali, como que uma matéria de recomposição. Bem colocado pela professora Márcia, bem colocado, né, pela Isadora. Essa avaliação ela vem para o nono e para o terceiro, mas vale lembrar que cai conteúdo lá do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono para o nono ano, do primeiro, segundo e do terceiro para o terceiro ano. E aqui no estado do Paraná foi criada essa docência compartilhada. Então são 2 professores de matemática trabalhando ali, um pela recomposição, o outro pela matéria mesmo, trabalhando na sala de aula. É possível a gente dividir até os alunos por nível de aprendizagem. Então aqueles alunos que estão mais avançados, que conseguem fazer algumas atividades mais elaboradas, um professor trabalha esse grupo. Um outro grupo de alunos que às vezes está sentindo uma defasagem, um conteúdo. Por exemplo, um aluno do nono ano está sentindo dificuldade no conteúdo lá do sétimo, lá do sexto. Então esse outro professor pode trabalhar com esse grupo de alunos. Então isso a gente está apostando muito, que vai reverter em conhecimento para os alunos e também, né, consequentemente, um bom resultado na avaliação, né, do SAEB. Isadora, para finalizar, você gostaria de fazer uma pergunta ao professor Valber? Tem algum questionamento que possa esclarecer para vocês? Então, pergunta eu não tenho, mas um questionamento meu e da nossa sala é que, tipo assim, esses conteúdos que eles foram colocados pra gente, né, esses escritores, né, que foram colocados pela sala, pelo colégio, a gente gostaria de como que eu posso dizer? Por exemplo, a gente mesmo, aluno, fazer os nossos conteúdos pro SAEB. E, tipo, não esses conteúdos impressos. Tipo, os alunos fazerem, porque, tipo, é uma forma de estudar. A gente tá fazendo nossos conteúdos. Então, essas revisões, tipo, os alunos, por exemplo, da nossa sala fazer um cartaz pra colocar na nossa sala, no fundo da nossa sala. Os cartazes produzidos das matérias, sabe? De matemática e língua portuguesa. Tipo, os alunos mesmo produzirem. E não ser impresso, né? Porque às vezes sim. Então, eu tô até aqui com o Jean, que é da comunicação. Então, a secretaria, ela elaborou alguns cartazes padrão para estimular esse ano do SAEB, dessa avaliação tão importante, mas desde o início foi colocada essa ideia de que a escola crie mesmo, né? Não tem um modelo padrão. E cada escola tem sua realidade, cada escola tem o seu modelo e que ela possa criar o seu ambiente. Agora, em relação aos conhecimentos e às habilidades, entra dentro daquele material que foi levantado. A partir desses conhecimentos que a gente identifica, que nem nós tivemos agora o simulado em março, né, dia 21, nós fizemos um simulado pelo Núcleo Regional de Educação de Vaiporã. Então nós tivemos a participação aí de 2.100 alunos mais ou menos. Nessa participação, o que a gente descobriu ali, Isadora? Quais são os conhecimentos e as habilidades que os alunos mais acertaram, ou seja, que eles conhecem, que eles dominam, e aquelas que eles menos conhecem e menos dominam. Então a gente precisa trabalhar esses descritores porque são os conhecimentos que estão faltando para os alunos. Então, assim, é como você tem um bebezinho ali, né? E você quer garantir para ele todas as vitaminas. E aí ele já está bem lá na vitamina A, na vitamina B. E eu vou lá e vou reforçar as mesmas vitaminas. Não, eu tenho que ir de encontro com aquilo que está faltando. Então para o aluno eu tenho que ir recompor aquilo que ele ou esqueceu, ou não aprendeu, ou não tomou posse ainda. Isso, boa resposta, boa pergunta. Eu queria acrescentar, Isadora, que dentro do nosso planejamento tem um material que será confeccionado pelos alunos com a demanda que o professor identificou, com a demanda que os alunos estão apontando. Esse material, sim, ele vai ser visual dentro das próprias salas. Tem coisas bem interessantes, não só cartaz, mas tem pintura, tem paródia, tem uma série de questões que serão ainda trabalhadas durante o processo, tá? Salmoura, sabe uma coisa, aproveitando ainda esse gancho, eu até pedi para a Beia, né? A gente chama de Beia, carinhosamente, a Maria Isabel, a Beia, técnica do NRI, ela cuida do Grêmio Estudantil. Falei, Beia, vamos mobilizar o nosso Grêmio, fazer paródia, fazer música, fazer cartaz, fazer um teatro. Chamei o Everton e a Lu,
juntamente com o Jean da comunicação, falei, vamos pegar o pessoal do esporte, da educação física, do AIT, que são os programas de hora de treinamento, de vôlei, futsal, atletismo, e chamar esses alunos, aproveitar agora a fase municipal dos jogos, depois a fase regional também, e pegar os alunos barra atleta que nós temos aí, e fazer uma menção falando da importância no basquete mesmo, mostrar um aluno fazendo a cesta e falando, agora é a tua vez de acertar, né, a cesta, Saeb 2025, mande bem. Então a ideia é essa, sabe, Isadora, a gente fazer mesmo um jardim bem florido e diversificado, e cada escola, né, com a sua realidade. Sim, com certeza. Eu queria acrescentar que a nossa equipe pedagógica, juntamente com o diretor e os professores, estão fazendo um bom trabalho, porque todos os dias a gente é avisado sobre o Saeb e a sua importância. E isso é muito importante para o nosso futuro, para o futuro dos alunos e também para a nossa aprendizagem, né? Muito importante. Isadora, e é uma alegria, e eu tenho certeza que nós vamos avançar, que nem a professora Márcia falou. Vamos ter bons resultados, né, professor Salmoura, agora 2025, mas teremos também 2027, 29 e 31, porque agora nós temos um caminho, é só aprimorar. Esse ano nós ganhamos melhor núcleo, né, na frequência escolar, de 24, né, de 23 para 24. Melhor núcleo no uso dos recursos educacionais digitais, melhor núcleo no avanço da frequência, e agora nós ganhamos também como o melhor núcleo no ensino médio, né, no IDEB 2023, na questão social. E agora nós queremos avançar nas duas frentes, no fundamental e também no médio, né? Então eu acredito que nós vamos alcançar sim, ainda mais com alunos que nem vocês, assim, dedicados, né? A gente fica muito feliz. Isadora, quero demonstrar aqui a minha alegria de ter recebido você aqui nesse espaço e dizer que você foi muito bem, nos representou com qualidade, com visão do estudante, e assim, eu tenho certeza do que está acontecendo na nossa escola, né? E você e o Marcos, que vai entrar daqui a pouco, tenho certeza que representam muito bem essa ideia. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, Isadora.